Oi, gente, eu sou a Raíza, esse é o Linha Contada. Puxa o fio, vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre fanfics Halo. Na verdade, não só fanfics, eu vou contextualizar vocês o que é Halo, que na verdade é um chip de Star Wars. Vou contextualizar como que eu comecei nisso de assistir Star Wars, como que eu comecei nisso de ir no Tree pesquisar fanfics, e vou indicar livros e fanfics muito bons nessa pegada de Star Wars. Bom, para começar, eu tenho que contextualizar vocês sobre como eu entrei nesse mundo que é assim, esquema de pirâmide. Tudo começou quando eu comecei a ler, todo mundo estava falando de a hipótese do amor, a hipótese do amor, então eu comecei a ler a hipótese do amor. Só que eu falei, cara, para eu poder entender a hipótese do amor, eu preciso antes começar a assistir Star Wars. Sabe o que acontece? Eu comecei a assistir os filmes e aí era um esquema de pirâmide. Eu assistia um, assistia outro, não acabava nunca. E aí, no final, acabou que eu terminei de ler o livro antes de eu terminar a saga. E aí, depois, quando eu terminei a saga, que eu fui entender os personagens que deram origem à fanfic do A Hipótese do Amor, eu comecei a. Eu tive que reler o livro, justamente para poder entender mais esse conceito dos personagens, que é muito específico. Tipo assim, tanto que quando eu li o livro pela primeira vez, eu associei mais aos atores do que aos personagens, o que de fato é um erro, porque não tem nada a ver. Então eu vou explicar para vocês tudo certinho, não só desse livro, como de outros livros que eu também acabei lendo nisso de procurar livros Halo, fanfics Halo. E depois de um tempo, inclusive, você descobre que quase todos os livros de romances americanos são inspirados nesse casal, de tanto que eles mudaram a teledramaturgia americana. Bom, vou explicar para vocês como começa tudo. Tudo começa com Star Wars, tipo assim, o originalzão, tipo assim, é aquele que tem o Luke, o Han Solo e a Leia, e aí tem o Darth Vader, e aí o Darth Vader fala, eu sou o seu pai, Luke, você é o meu filho. Beleza, a gente tem esse, só que não começa com esse, começa com o prequel, da Padmé e do Anakin. Tanto que é nessa trilogia prequel que a gente vai entender de onde vem a origem do Ben Solo, que é neto do Anakin. E a origem da Rey, que é neta do Palpatine, que é, bem dizer, o grande vilão. E é ele que cria o Darth Vader. Então, para você entender a última trilogia, que é a que tem o Ben Solo e a Rey, você consequentemente precisa entender todo o resto. Então, assim, não é só ler um livro, você tem que entender muito bem, e eu sou um pouco viciada nisso. Então, na trilogia, começando pelo prequel, a gente tem o Anakin e a Padmé, que são um casal. O Anakin é um Jedi, e aí ele acaba sucumbindo às forças do mal por influência de quem? Palpatine, exatamente. Você não está errado. Palpatine. Aí a gente vai para a trilogia original, que aqui tem o Luke, que é filho do Anakin com a Padmé. A Leia também é filha dos dois, os dois são irmãos, mas eles não sabem. Então, esse é o grande mistério dessa trilogia. Eles não sabem que eles são irmãos, não sabem que são filhos do Darth Vader. Eles só estão ali para tentar ajudar o resto dos Jedi a salvar o mundo. E aí a gente chega na última trilogia, que é a que originou não só a Hipótese do Amor, como vários outros livros de romance americano, que é a trilogia da Rey e do Ben Solo. O Ben Solo, ele é, tipo assim, um personagemzão do mal. Ele quer se inspirar no Anakin, no Darth Vader, então, assim, ele é muito do mal. E a Rey descobre que ela tem uma força. Como ela é neta do Palpatine, ela acaba descobrindo que ela tem uma força que, para quem não sabe, é tipo o poder dos Jedi, e aí os Jedi não existem mais. Então ela acaba descobrindo que ela tem esse poder e ela começa a treinar, e é nisso que ela acaba conhecendo o Ben Solo, que na verdade é o Kylo Ren, que é tipo assim, o vilãozão das 3 trilogias. Mas, na verdade, a mesma coisa que acontece com o Kylo Ren foi o que aconteceu com o Anakin. Ele foi meio que induzido a ficar nesse mundo maléfico, nesse mundo maligno, e aí a Rey chega e fala, olha, você pode mudar, você pode ser do bem, isso daqui pode acabar, você pode se tornar uma pessoa boa, eu confio em você, eu acredito em você, você é lindo, você é gato, você é gostoso. E é basicamente isso. Voltando para o mundo literário, a gente tem, como eu já falei, o livro da Ellie Wood, que fala sobre, que é inspirado nesses dois personagens, na Rey e no Ben Solo, tanto que é muito característico desse livro dela, não só desse, como de outros livros dela também, tem essa perspectiva desses dois personagens. Eu lembro que na época eu cheguei a ler 4 livros delas,
nem todos são bons, sendo sincera. Eu só gostei de fato do primeiro. O segundo também é inspirado no personagem do Ben Solo, mas ele não é tão bom quanto o primeiro. E assim, depois que você. Eu tanto que eu reli quando eu terminei os três filmes, porque é um mundo completamente diferente você saber o contexto dos personagens do filme e o contexto dos personagens do livro, que, para quem não sabe, é uma fanficuna inspirada nesses dois personagens e faz total sentido. Além de A Hipótese do Amor, que vou falar um pouco para vocês, é basicamente uma aluna que ela precisa fingir para a amiga dela que está namorando alguém e ela acaba beijando um professor universitário da pós-graduação, coisa assim. Só que o que acontece? Essa aluna acaba beijando um cara, um professor que é muito afim dela. E aí, para ajudar ela, ele finge ali que vai ajudar ela num negócio amoroso, mas, na verdade, ele gosta dela e ele quer se inserir nesse mundo dela. E assim, eu gosto, eu acho divertido, é muito legal. Os personagens têm muito do Kylo Ren e da Rey, mas o que me irrita muito é que a gente não vê a perspectiva do personagem masculino, que é o Adam Carlson. Tipo assim, a gente sabe que ele é muito afim dela, só que aí vai ter outro livro para explicar como que ele é afim dela, como que eles se conheceram, por que que ele é completamente afim dela. E isso me irrita um pouco, porque todo mundo fala, ai, porque ele é muito apaixonado por ela, porque ele move mundos e fundos por ela, e a gente não vê. A gente só vê mais a perspectiva dela. E assim, ele é um romance muito leve, tipo assim, de verdade. E dizem que ele tem um hot, mas assim, não é lá essas coisas, não. É bem leve. Tipo assim, eu acho ele bem leve. É um romance muito caricato, muito engraçado. E é muito a vibe de Raylo. Então, assim, se você for assistir Raylo, total, você vai entender esse livro. Outro livro que eu li nessa pegada de Raylo foi Não é uma Canção de Amor, da Julie Soto. Eu já queria muito ler esse livro antes de eu saber, antes de eu descobrir que ele era Halo. Só que assim, gente, tava na cara. A capa é muito Halo. Tipo assim, não tem como. E eu fiquei muito. Tipo assim, eu devorei esse livro. Eu acho que eu demorei uns 4 dias tardando, assim, pra não ter que acabar ele. Mas assim, a capa é muito Halo. O livro todo é muito Halo. E esse, gente, é um livro magnífico de romance. Vocês não têm ideia. Tipo assim, é o auge do romancismo pra mim, esse livro. Tipo assim, ele é bem romancezão pastelão, e aí a gente conhece a personagem que eu não lembro o nome, e aí ela é música clássica, e ele acaba conhecendo um cara que ele toca numa banda, mas ele também toca música clássica, e aí ele é muito soberbo, algo bem Kylo Ren, algo bem assim. E aí os dois acabam se aproximando. Só que ela não gosta dele justamente por ele ter essa soberba. E ele, no primeiro minuto que vê ela, assim, considera ela a ruína da existência dele. Tipo assim, tanto que ele fala que nenhuma pessoa nunca pôs medo nele como ela colocou, porque ela com certeza é muito melhor que ele se ela quiser. Então, assim, esse livro é repleto de competição, tipo assim, é muito legal eles competindo na música, é sobre música clássica, barra música atual, barra bandas, barra bad boys. É algo bem foficona, tipo assim, é uma bela mistureba. E o que me prende muito é que eu fiquei muito surpresa em simplesmente gostar de um livro que fala sobre música clássica. Tipo assim, eles têm uma briga deles, porque ele toca violoncelo e ela toca violino. Só que antigamente ele também tocava violino. Então, assim, a gente vai descobrindo aos poucos como as coisas dos dois se misturam, tipo assim, o mundo dos dois se misturam. A gente descobre que ele é filho da mulher que deu um cargo para ela, só que ele queria esse cargo também para ele. E aí eles acabam brigando, só que aí ele se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. E tem toda a coisa dele ser um artista muito famoso, que isso impacta o romance deles. Então, assim, gente, é simplesmente muito bom, tipo assim, muito bom mesmo, de verdade. O livro é muito gostoso. Ele é longo e é um longo muito bom. Tipo assim, não é um longo que é chato, nem nada do tipo, sabe? E, tipo assim, você claramente vê os personagens Halo ali. Tipo assim, quando eu tava lendo, eu fiquei, meu Deus, Relo, ele, Relo. Eu fiquei exatamente desse jeito, porque, cara, é muito a vibe dos dois personagens. E, assim, é muito legal esse livro de verdade. Para além de A Hipótese do Amor e Não é uma Questão de Amor, eu também li algumas fanfics do Outtree inspiradas em Halo. Algumas foram indicações que eu peguei no TikTok e algumas eu fui no avulso mesmo e eu confesso que eu não gostei de todas. Tipo assim, tem algumas que têm potencial, tem algumas que foram
pessoas conhecidas que me indicaram. A primeira que eu li foi a primeira fanficona, tipo assim, sem ser livro mesmo, foi Adrift, que confesso que eu não gostei tanto, eu achei um pouco confuso e a escrita um pouco lenta, mas ainda assim tipo assim, ele é uma fanfic de fato. Então, tem toda a coisa dos personagens terem o próprio nome deles, tipo assim, Ben, Solo, Wei e alguns outros personagens da saga, da trilogia. Então, ele é de fato um fanfic e tem toda uma coisa do Omega Verso, que a personagem, na verdade, tenta ser beta, mas na verdade ela é ômega, o que eu achei um pouco chato. Eu acho que se fosse só a história dos dois personagens, já que a personagem principal é um ambientalista e o personagem que faz ali o Ben Solo, ele quer meio que construir, fazer uma grande construção de hotelaria de pousada na praia em que ela é ambientalista. Então eu acho que a fanfic apenas se baseasse nisso ia ser assim incrível, tipo assim, ia ficar muito legal, mas eu acho que não deu. Tipo assim, acho que essa coisa do Omegaverse não casou muito, até porque me julguem, mas eu acho que o Omegaverse não combina com o mundo hétero. Perdão, desculpa, mas é isso. E assim, foi uma indicação, mas o bom foi que eu aprendi a baixar as fanfics, a ler elas, a como procurar, porque, gente, a Outrew é um rolê, viu? Você tem que procurar muito, você tem que, assim, ser o expert do expert para você conseguir achar alguma fanfic nesse site. Outra que eu li foi Preferred Sub, mas eu não consegui ler todo. Então, caso alguém queira ler, queira saber mais, eu posso deixar o link na bio. Basicamente, vai falar sobre uma professora substituta. Também é uma fanfic inspirada em Raylo, então os nomes são Ray e Ben Solo. Todos os outros personagens são nessa vibe de terem o nome dos personagens do filme. A gente vai falar sobre uma professora substituta que tem que substituir um professor na turma dele, e aí eles começam a se comunicar através de anotaçõezinhas, através de post-its, etc., porque ele vai ensinar ela a como lidar com a escola e como lidar com a turma dele. Então, assim, é muito bacana porque a gente vê essa coisa dos bilhetinhos, dos recados. Apesar de que eu não vejo tanto a vibe do Ben Solo nessa fic, mas ela é bem gostosinha, tipo assim, ela é bem romancezinho bobo, não tem nada de Omega Verse e também não é muita confusão. Eu gosto bastante, eu gostei bastante, apesar que eu não terminei. Então, caso alguém queira terminar por mim, posso estar deixando o link. E por último, foi Morando com o Vampiro. É um romance bem bobinho, na verdade, eu achei bem bobinho, chamado Morando com o Vampiro. Tipo assim, a gente tem uma personagem que ela não tem onde cair morta, ela é artista, então ela claramente é pobre, e ela acaba achando um anúncio muito barato de um apartamento muito bom em um bairro nobre. Quando ela se muda pra lá, o cara que vai dividir o AP com ela, fala que tem algumas regras, tipo assim, ele não sai de casa de dia, ele até pode estar lá, mas ele só sai de casa de noite. Então, assim, eles não vão se tapar, porque de dia ele vai estar dormindo. E aí eles começam a conviver, ela começa a conviver um pouco com ele, aprender um pouco do costume dele, mas ela sabe que o cara é muito estranho, ele é muito esquisito, ele fala de uma forma muito clássica, ele não se comunica tanto pelo celular, ele se comunica mais por papéis e pergaminhos, etc. E ele usa roupas muito esquisitas. Até que um dia, quando ela chega em casa e ela acaba topando com ele, ela vê bolsas de sangue espalhadas pela casa, e aí ela descobre que ele é vampiro e ela foge. Nisso que ela foge, os dois começam a sentir muita saudade um do outro. Tipo assim, ela começa a perceber que ela gostava dele, que ela sente saudade dele, e ele começa a pedir para que ela volte, para ela conseguir ensinar ele como que ele vive nesse século, porque tem toda uma história de que jogaram um feitiço nele sem querer, e ele acabou ficando preso no tempo. Então ele acordou nesse século e ele não sabe nada desse século. Então ele precisa de alguém que ajude ele a fazer essas coisas. E assim, é muito pastelão, tipo assim, de verdade, a personagem ela é muito pastelona, apesar de que eu vejo muito de Ray nela. Já o vampiro, ele é muito mais quieto, tipo assim, ele é muito mais na dele. Vejo um Adam Carlson, mas não vejo um Ben Solo. Vocês estão ligados? Vocês estão me entendendo? Mas assim, é bem leve, tipo assim, não achei nada de pesado, mas também não achei nada muito instigante, tipo assim, sabe? Acho que poderia ter um tchan a mais ali nessa história, sabe? Mas basicamente esses foram os dois livros e as duas fanfics Raylos que eu indico para vocês. E assim, entrem na trama de Terraz, na Anakin, na Padmé,
na Leia, no Han Solo, no Ben Solo, na Rey, em todos os filmes e todas as séries, porque tem muito conteúdo literário sobre isso, de verdade, estou falando de verdade. Sempre tem muito conteúdo literário sobre essa saga, sobre esse casal, fora os próprios livros da saga. Existem muitas fanfics, então assim, é um universo muito interessante. É isso, deixa o like.